E a partir do momento que você começa a passar a melhor mensagem para esse possível cliente, para esse lead, a partir do momento que você começa a gerar essa necessidade e trazer ele para a primeira reunião, a próxima etapa da nossa metodologia, do nosso método, é justamente você entender como é que funciona essa primeira reunião. Quais são as informações financeiras que você tem que extrair do seu cliente. Por quê? Porque se você não extrair nenhuma informação financeira relevante, você não vai conseguir montar um planejamento ideal, montar um planejamento personalizado e alinhado com o que aquele cliente quer para a sua vida, com o que ele quer atingir nos próximos meses, nos próximos anos. Então, por isso, você entender sobre a primeira reunião, entender cada etapa dessa primeira reunião, quais são os gatilhos que você vai utilizar nessa primeira reunião, quais são as informações-chave que você vai extrair do seu cliente, é fundamental. E para essa primeira reunião, a gente chama essa primeira reunião de avaliação financeira. Alguns planejadores financeiros chamam de anamnese financeira, outros de análise financeira, outros também chamam de anamnese financeira, enfim. A gente chama aqui na SINC de avaliação financeira. E a partir desse momento você vai fazer um diagnóstico 360 graus da vida financeira do seu cliente. E esse diagnóstico 360 graus ele é muito útil para você extrair as informações-chave para a montagem do planejamento financeiro. E aí eu te pergunto, como é que você vai planejar a vida financeira do seu cliente se você não tem as informações certas, as informações relevantes? É que nem você vai planejar uma viagem. Se você vai planejar uma viagem, você precisa ter algumas informações para realizar esse planejamento, como para onde você quer ir, qual o período do ano, quanto você quer gastar e tudo mais. A mesma coisa é para montar um planejamento financeiro. Se você não extrair as informações que são relevantes, você não vai conseguir montar um bom planejamento financeiro para o seu cliente. Então, você ter uma ferramenta, ter uma metodologia e entender cada etapa dessa metodologia e quais são as informações-chave é fundamental para você montar um planejamento financeiro de sucesso. E ao longo dessa primeira reunião, você vai entender sobre informações financeiras da vida atual daquele possível cliente. Como, por exemplo, como é que está o fluxo de caixa dele hoje, quais são todas as entradas que ele tem, quais são todas as saídas que ele tem, se ele já faz algum investimento hoje ou se não faz, quais são os custos fixos, que são os custos mensais obrigatórios, quais são os custos variáveis que ele tem. Vai entender quais são os cartões de crédito, se ele acumula milhas, se ele não acumula milhas. Porque se o cliente tem o objetivo de viajar, de fazer viagens planejadas, você pode potencializar isso através de um acúmulo de milhas, direcionar na consultoria o cartão ideal para aquele perfil de cliente. Vai entender também sobre o poder de poupança, caso o seu cliente tenha esse poder de poupança mensal. E aí você já vai entregar diversos insights valiosos que vai gerar a necessidade desse cliente de contratar o seu serviço, de contratar essa educação financeira que você proporciona. Além dessas questões, você vai coletar questões como objetivos, que são os sonhos do seu cliente. E aí você precisa ter algumas habilidades interpessoais, como por exemplo, empatia. Se você não tiver empatia pelo seu cliente, entender a fundo o objetivo, o sonho de vida dele, você não vai conseguir montar o melhor planejamento financeiro possível. Então essas habilidades interpessoais, como comunicação e empatia, é essencial para você se tornar um planejador financeiro de sucesso. Um planejador financeiro que transforma a vida de pessoas. Então nessa primeira reunião, a reunião de avaliação financeira, você vai coletar os principais sonhos e colocar esses sonhos em nível de prioridade para o seu cliente. Cada cliente vai ter um nível de prioridade e um sonho diferente. Isso é o mais legal na profissão, porque nenhum planejamento que você monta vai ser igual a outro. Por quê? Porque nenhuma pessoa ela é exatamente igual a outra. Cada pessoa tem a sua particularidade e cada pessoa tem uma vida financeira diferente, objetivos diferentes, nível de risco diferente. Então o trabalho não é aquele trabalho chato, repetitivo, monótono, não. É um trabalho dinâmico, um trabalho satisfatório, em que você transforma a vida de outras pessoas. E nessa primeira reunião, você vai coletar informações, como por exemplo, se o cliente quer conquistar a sua primeira casa, se quer conquistar o seu primeiro carro, para onde o cliente quer fazer sua primeira viagem planejada. E essas informações são informações-chave para você montar um planejamento direcionado e assertivo
com o que o seu cliente deseja. Assim como informações sobre segurança financeira do cliente, informações sobre patrimônio atual do cliente e muito mais. E a partir do momento que você coleta todas essas informações, você já consegue, na primeira reunião, entregar uma vantagem financeira para o seu cliente. Entregar uma vantagem financeira sem pedir nada em troca, que é o que a gente chama de over delivery, que é você entregar para o seu cliente mais do que ele espera. Se ele veio para essa primeira reunião com o objetivo de entender o que é educação financeira e o que você proporciona, se pode de fato impactar a vida dele ou não, você vai chegar e mostrar em números para ele, ó, cliente, eu te dou, sei lá, R$2.000 de vantagem em milhas por ano, te dou R$6.000 de vantagem no teu imposto de renda anual. Pô, cliente, quanto é que tu estaria disposto a me pagar por isso? E aí você começa a usar esses gatilhos para aumentar a sua taxa de conversão. Então, para isso, você precisa de uma metodologia, você precisa entender a vida financeira do cliente para agregar uma vantagem e ele ver que o valor que você cobra é bem inferior à vantagem que você entrega. Isso é algo que eu errei muito no início da minha profissão. Eu só entregava o valor, só apresentava o valor do meu trabalho, mas não mostrava o valor que eu ia agregar na vida financeira do cliente. A partir do momento que eu comecei a mostrar esse valor e enquanto financeiramente eu iria impactar na vida dele, a minha taxa de conversão aumentou em pelo menos 80% a 85%. E depois que você vai dessa primeira reunião de avaliação financeira, você gera necessidade no seu cliente de contratar o seu serviço, de contratar o seu planejamento financeiro. Aquele cliente vê em números o quanto você vai agregar na vida financeira dele, pode ter certeza. Esse cliente é um cliente que não vai esquecer de você nem tão cedo. É um cliente que provavelmente vai contratar o seu produto, vai contratar o seu serviço.